Lucas, capítulo de número 10, verso de número 25. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria que você estivesse pensando na mensagem da semana passada ou nas mensagens passadas. Esteja vasculhando o nosso canal e assistindo às mensagens anteriores para que você possa entender sobre o que nós estamos pregando. Lucas, capítulo de número 10, verso 25, diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Capítulo de número 11, verso 1 em diante, diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E verso 14, a primeira parte, de outra feita. Somente aí. Fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, o meu entendimento, o entendimento da tua igreja, o coração de cada um dos que estão aqui, papai. Em nome de Jesus, fala a nossa alma, fala a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem quais foram as perguntas mais feitas no ano de 2017 pelos brasileiros ao Google? Vocês sabem quais foram as perguntas mais feitas ao mundo no ano de 2016, registrada no Google? Toda pergunta que é feita, qualquer assunto que é colocado, é catalogado. Ele entra em uma estatística. E vocês não têm ideia das 5 perguntas mais feitas pelos brasileiros no ano de 2017. E nem das 15, eu vou citar só 12, rapidamente, das que foram feitas pelo mundo no ano de 2016. Vejam quais foram as perguntas. Por que o Brasil não foi para a Copa das Confederações? A segunda pergunta: por que Zeca vai ser preso? Um personagem da novela A Força do Querer. A outra pergunta: por que o Evaristo saiu do jornal Hoje? A outra pergunta: por que Cláudia Leite saiu do The Voice? E a quinta pergunta: por que Pedro Bial saiu do BBB? Rico, não? O que a sociedade
está pedindo, está perguntando, está questionando, com substância. E 2016? As 12 perguntas mais feitas ao redor do mundo. Aqui no Brasil, no Japão, na Indonésia, em todos os lugares. Na estatística mundial. Primeira pergunta: como esconder um cadáver? Segunda pergunta: como matar alguém e sair impune? Terceira pergunta: o que fazer para que o meu gato me ame? Gato, animal. Quarta pergunta: Lady Gaga é um homem? Quinta pergunta, mais feita: como chamar um garoto para sair? Essa é a fase da adolescência. Sexta: como curar um coração partido? Isso é para os trintões. Como viver uma aventura? Isso para os jovens que querem explorar a natureza. Por que eu me casei? Para as quarentonas e quarentões que estão arrependidos do casamento. Como ganhar na loteria? 10ª pergunta: como posso usar o Google? Incrível, não? 11ª: como fazer uma pesquisa no Google? 12ª: Papai Noel existe? Irmãos, estas são as perguntas do nosso tempo. Havia uma inquietação também na época de Jesus. Um jovem muito rico, segundo narrativa dos evangelhos, também estava preocupadíssimo com a grande manifestação de poder que Deus havia enviado à terra através de Jesus. E esse jovem rico disse assim: que farei para herdar a vida eterna? Nesse texto que lemos, no texto anterior, essa reflete a pergunta do momento. Um homem, mesmo que sendo para tentar a Jesus, ele disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa era a inquietação da geração de Jesus. Se houvesse uma mídia na época, como a nossa de hoje, seria registrado como uma das perguntas mais perturbadoras que invadia o coração daquele povo. E esse homem chegou para Jesus e disse assim: o que eu posso fazer por mim mesmo para ser salvo? Queridos, Jesus dá uma resposta direta, uma resposta dupla, primeiramente quadripartida. Ele diz: o que é que diz a lei? Diz 4 coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, primeiro. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, segundo. Amarás o Senhor teu Deus com todas as suas forças. E amarás o Senhor teu Deus com todo entendimento. E aí o homem respondeu: a lei diz: e amará o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus olha para ele e disse: vai e faz isso e viverá. Mas isso era tão inquietante, porque todo ser humano na face da terra sabe que isso é impossível. É impossível que eu ame o meu Deus com toda a minha alma. É impossível que eu ame o meu Deus com todas as minhas forças. É impossível.
E é por isso que esse homem saiu pela tangente. Ele disse: Senhor, então tá bom, quem é o meu próximo? Essa foi uma evasiva. Nós pregamos às pessoas dizendo para elas: ame o Senhor assim assado. O que Jesus estava dizendo é: se você pensa que você pode se salvar, que você tem mérito algum, então faça. Vá, ame. Eu não preciso morrer na cruz. O que Jesus estava dizendo era: é impossível para o homem salvar a si mesmo. Ele diz isso no livro de Marcos. Não adianta o homem pensar que cumprindo os 2 mandamentos, ele conseguirá se salvar. Então Jesus colocou para aquele homem a impossibilidade. O único na face da terra que amou o Senhor Deus nesses 4 aspectos. E na segunda pergunta, é ao teu próximo como a ti mesmo, foi o Senhor Jesus. Só Ele. Eu reparto o meu amor com a minha família, com os meus filhos, com alguns da igreja, talvez não com todos. Eu não tenho contato diário com todos. Eu reparto os meus pensamentos com o meu trabalho, com as minhas vaidades. A minha alma não está ligada no Senhor constantemente. E eu não amo ao meu próximo como eu amo a mim mesmo. Eu passo pelo mendigo, eu não dou a minha camisa e pego a dele. Não dou o meu carro e ando a pé. Então o que o Senhor está colocando para aquele homem é impossível para o homem salvar a si mesmo. O Senhor vai ensinar os discípulos a primeira lição importantíssima. É a lição sobre a salvação. Eles precisavam aprender acerca da salvação. E a primeira coisa, a salvação não é pelo mérito de ninguém. Não é porque você foi bonzinho que Deus te escolheu. A Bíblia diz que quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos escolheu. Ele nos salvou. É por isso que pessoas que estão no presídio ouvem a palavra de salvação e aceitam. E toda aquela vida pregressa, anterior, perdeu o efeito. Ele vai continuar preso, condenado pelos homens, mas sem a condenação eterna. Enquanto o bambambam da cidade, o bonitão, o médico, o engenheiro, que é bajulado, que puxam o saco na sociedade, endurece o coração e não recebe o Senhor. Quem entende? Não sei. Eu só sei que não adianta nenhum movimento seu para ser salvo. Necessita arrependimento. Amém. Entrar dentro e falar assim: Senhor, eu não te amo como a tua palavra deseja que eu te amo. Que eu te ame. Eu não te sirvo como eu deveria te servir. Quando eu reconheço quem eu sou e o que Ele fez por mim, aí sim. Essa pergunta era tão inquietante
que as pessoas estavam fazendo para Jesus. E aí ele cita a parábola do samaritano, do homem que passou pelo caminho. Ele diz, está vendo aquele samaritano? Aquele fez exatamente o que eu estou dizendo. É uma parábola. Aquele fato não aconteceu. Tem gente que prega aquele fato como se ele tivesse ocorrido. Parábola é um fato que seria possível ter existido, mas que na verdade não existiu. Era só uma ilustração. Ele diz, ó, o teu próximo, você é quem é o próximo do necessitado. Deus está usando a ele, o necessitado, para que você seja o próximo. Queridos, mas o Senhor continua a lição. E vocês têm que entender como Lucas escreve, é diferente dos outros autores. Você vai escutar muitas aplicações nesse texto. Não estou dizendo que é errado. Não. Mas vejam bem, olha como ele separa os fatos. Vejam o capítulo 11, verso 1. De uma feita, aí no verso 14 ele diz, de outra feita. Significa que aquele bloco que eu falei para vocês do capítulo 9 ao capítulo 17, ele tem vários assuntos dentro, tratando do discipulado. E nesse bloco que eu estou falando com vocês, ele está lidando sobre a lição da salvação. E aí vem a primeira lição, a lição que está lá no verso 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. E aí todos já sabem a história. Marta ficou correndo daqui para lá e coisa e tal, fazendo as coisas. Quando ela ficou inquieta, ela chegou, mestre, diz aí para minha irmã, para me ajudar. Jesus diz, Marta, ela escolheu a melhor parte. Jesus está dizendo para ela o seguinte, a segunda coisa, não é pelo muito fazer. Eu tenho encontrado gente na igreja de todos os tipos, carolas dentro da igreja, gente que vem todos os dias dentro da igreja, que está longe de Jesus. Encontrei um homem uma vez no meu ministério, ele era eficiente em tudo que fazia na igreja. 10. Mas o peixe morre pela boca. Aí um dia, ele não gostou muito das minhas ideias de pastor, porque as minhas ideias são ideias que não cheiram muito bem para os outros pastores. E é verdade. Porque eu não concordo com o que é feito com o reino. E aí, ele achou que eu deveria entrar no mesmo esquema. E que a única preocupação da igreja tinha que ser a conta bancária, dinheiro. E um dia, numa reunião, ele se levantou e disse assim, o irmão disse, fica quieto, meu querido, porque você faz para o Senhor. Ele se levantou e disse, para o Senhor não. Eu faço para os homens. O Senhor não senta nesses bancos. Se tem alguém aqui vindo fazer alguma coisa para mim, esquece. Para me agradar, esquece. Pode ir embora.
Sério! No departamento infantil, de jovens, de crianças, de adultos, de mulheres. Esquece! Irmãos, eu não sou do esquema de bajulação. O Senhor Jesus está dizendo para Marta, Marta, o que adianta fazer todas essas coisas se você não escolheu a melhor parte? Você está escolhendo a religião. Eu cresci assim, eu vou ser assim. Meu pai foi assim e eu serei assim. Se eu fosse ser igual ao meu pai na vida espiritual, eu estava atolado. Irmãos, o que Jesus mais quer é uma igreja que o ame. Quando ele chamou os discípulos, ele não disse para os discípulos assim, ó, a semana tem 168 horas, mas eu quero que vocês me sirvam só 40 horas. A lei trabalhista é 40 horas lá no Brasil, né? Quero que vocês me sirvam. Jesus disse, andem comigo, comam comigo, durmam comigo, se cansem comigo, descansem comigo, vocês serão meus discípulos. São 168 horas comigo. Eu tenho um livreto que eu acabei de pegar no escritório, ele é muito interessante, está em inglês, Jogo com os Minutos. E ele fala aqui que nós, pais, mandamos os nossos filhos para a universidade para que eles recebam 25 horas por semana de ensinamento secular. Não nada de errado disso. E nós não damos 10 minutos do Evangelho para eles por dia. Você dá 10 minutos. Nós precisamos mais. Discípulo é para amar a Jesus, é querer estar aos pés dele o tempo inteiro. E Jesus disse para Maria, Maria, essa vida religiosa, Marta, essa vida religiosa, obrigado, minha esposa, que você deseja ter, está errado. No final do ano eu vou reeditar o que eu fiz há 2 anos atrás, para que vocês leiam. Quanto tempo me resta? É um texto. Irmãos, nós somos famintos de Deus ou não? Jesus separa os discípulos e dizem assim para eles, aprendam sobre a salvação, não é por mérito humano, não é pelo muito fazer e tão pouco. É sem o exercício do perdão. Essa é a parte que mais aperta, meus irmãos. Eu sei que o homem jamais vai chegar ao padrão que o Senhor deseja. Mas essa terceira parte, ela é difícil. Jesus entra no capítulo 11, no verso 1 em diante. Ele vai falar de 2 tipos de relacionamento. O relacionamento horizontal ou vertical e o relacionamento horizontal. E a oração. A oração lá do Sermão do Monte. Que Lucas coloca nesse texto aqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Primeiro o nosso relacionamento com Deus, mas ele não para. Ele diz assim, se você
perdoar ao seu irmão o pecado dele, eu te perdoarei. Isso é difícil. Dificílimo, irmãos. Todos aqui estão achando que Jesus está tratando de oração. Ele está pegando um modelo para falar sobre a salvação. Ele diz: a salvação não é por méritos, a salvação não é por obras, e a salvação não é também para aqueles que, tendo recebido perdão, não perdoam. E aí ele dá exemplos. São as duas parábolas seguintes, são as duas situações seguintes. Verso 5. Disse-lhe ainda Jesus uma parábola: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. Irmãos, qual é a razão pelas quais nós atendemos um amigo? Primeiro, pela necessidade dele. Segundo, pelo importúnio dele. E terceiro, será que é pelo amor? Às vezes, chega alguém numa situação deplorável na sua casa. Imagine alguém bater 3 horas da manhã na sua porta, falar assim: ó, chegou alguém na minha casa, eu preciso de pão. Pelo que a gente entende ali, o camarada só abriu a janela, olhou lá de cima, falou: o que você está me importunando aí essa hora da madrugada? O que você está querendo? O cara falou: ó, eu recebi visita inesperada, eu não tenho nada na minha casa. E o cara importunou tanto que ele falou: ó, quer saber de uma coisa? Eu vou descer aí, eu vou te atender, mas eu estou chateado. E é por isso que vem o segundo texto. Por isso digo-vos: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. No outro texto vem seguido uma questão de perdão, e esse vem depois. Tudo está relacionado com a oração. Perdão não é uma coisa fácil, irmãos. É preciso insistir: bata, peça, vá, abra, insista, força. Você vai na casa do camarada que ele te magoou, bate na porta, ele não te atende. No outro dia você volta. E se foi você quem pecou, você vai, insiste, se humilha. Não é fácil. Minha filha passou pelo último estágio agora das entrevistas. A partir de agora, os pacientes serão reais e ela vai ter que agir como uma médica. Ela falou: papai, agora chegou a hora. E ela, nesse último momento, ela disse que quem estava fazendo o exame era um colega e a paciente, hipotética paciente, estava com uma crise de hipertensão e sofrendo muito, uma senhora de 68 anos de idade. E ele começou a fazer o exame e falou para ela: levanta a perna, levanta o corpo. E os outros alunos com os professores ficam fazendo a crítica. E ela diz: pai, o que eu critiquei,
ao meu colega foi que aquela mulher cheia de dores, ele não teve coragem de ajudá-la a levantar o pé, a levantar as costas. E quando eu tive essa atitude, a professora interveio e falou que era isso que deveria ter acontecido. Vejam, são situações do dia a dia. Aquele rapaz que vai ser um excelente médico, ele entrou ali, atendeu uma paciente como se fosse qualquer um. E o Senhor ensina nesse texto sobre a empatia, sobre o perdão. Que tipo de salvação os discípulos iriam oferecer? Que tipo de proposta de relacionamento eles iriam oferecer? Que tipo de preocupação eu tenho com o Eltinho? Eu tenho com o Donizete? Quando eu tenho preocupações, eu oro, eu ligo, ou às vezes só oro. O Ronan falou, eu estive doente, falei, você não me ligou por quê? Pelo menos para orar. Você se importa com o reino. Você é discípulo. O discípulo se importa. O discípulo quer estar 24 horas com o Senhor. Não apenas um momentinho. Não um pedacinho. É por isso que ele deu essa lição sobre Marta e Maria. E o discípulo precisa entender que no corpo existem pessoas feridas, que precisam de pão, que precisam de perdão, que precisam de abraço, que precisam de carinho, que precisam de uma palavra amiga. O que menos precisam é de cobrança, é de religiosidade. É o que menos precisam. Lucas está tratando com esse grupo. Na semana que vem nós vamos tratar dos momentos mais difíceis ainda para os discípulos. O que é a salvação? Você acha que pode consegui-la? Eu tenho, porque Jesus me salvou. Não porque eu mereci. Eu tenho escutado pessoas falando assim, eu mereço. Veja bem, sabe por que a população do mundo está preocupada com futilidades? Com essas perguntas que eu fiz? É porque nós deixamos de ser discípulos. Deixamos de anunciar com a vida. Eu fui a uma casa ontem, acompanhando um pastor. Ele me apresentou 2 famílias. E aí ele disse, você fique aqui, acompanhe essas famílias, leia com eles, ensine. Eu disse, eu não quero ler e não quero ensinar. Eu quero que eles andem comigo e vejam como eu vivo. Você pode falar isso? Como é que você vive? Com os meus defeitos, mas com o meu amor pelo Senhor. Com o Evangelho real e genuíno. Não pré-fabricado,
de chavões. Não. Esse evangelho mendigado de trocas, de permuta, de pegar um texto da palavra como esse, em que Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á. Não tem nada a ver com pedido material nesse versículo, irmãos. De abrir e achar que a Bíblia é um cofre cheio de dinheiros. A maior riqueza do crente é ser liberto em Cristo e ser salvo. Provérbios diz que a bênção do Senhor enriquece, sem trazer dores. A bênção do Senhor enriquece. Eu quero convidar vocês a lerem em casa o Evangelho de Lucas, a não se contentarem só com essa exposição aqui, a pedirem ao Senhor para falar ao coração de vocês, como Ele tem falado ao meu. O que nós somos? Discípulos. Cantamos o cântico, ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queridos, eu quero convidar vocês a uma reflexão nessa noite. Você é salvo porque é bonzinho? Você é salvo porque faz alguma coisa na igreja? Você é salvo pela graça. Porque Ele te amou. Porque Ele te amou. E o que eu quero que você pense, e vá inquieto para casa. Pode até falar assim, eu não quero ver a cara desse pastor mais não. Não tem problema. Mas fala assim: Senhor, o Senhor está me... Irmãos, isso tem doído dentro de mim. Questão do perdão. Eu tenho martirizado isso. Não é fácil. Não é fácil. É a coisa mais difícil do mundo. É tão difícil que Jesus, antes de ser crucificado, falou assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. A vontade de Jesus, irmãos, não era ir para a cruz para levar os meus pecados. Mas ele disse assim: contudo, faça-se a tua vontade. É difícil perdoar o crápula, o camarada ruim. Eu vi isso no meu ministério. Um jovem de 22 anos, casado, com uma filhinha, coisa mais linda. Família. E a esposa o traiu. E ele saiu, isso está relatado em um dos meus livros. Ele saiu, sumiu da cidade. Uma semana depois ele voltou, me procurou, falou: vem comigo, pastor. Foi à casa dele, chegou para a esposa e disse: eu não queria, mas o Senhor me manda te perdoar. Me a perdoou. No outro dia, ele saiu de casa, foi em direção
a casa do rapaz que havia invadido a sua intimidade familiar. O rapaz estava do lado de fora lavando o carro, quando de longe viu o rapaz vindo. E ele amarelou e falou: hoje eu morro. Foi em direção. Quando ele chegou perto do rapaz, ele estendeu a mão e disse: eu não queria, mas o Senhor me manda vir te perdoar. É doloroso, irmãos. É difícil. Por isso tem que bater, tem que pedir, tem que implorar, tem que entrar na presença de Deus, jejuar e falar: Senhor, tira de mim o que o Senhor deseja. E que eu entenda o que o Senhor fez por mim. Jesus fez isso. Quando ele estava quase chegando na cruz, ele olhou e me viu. Disse: Senhor, passa de mim esse cálice, desse miserável do Gionaldo. O seu nome estava lá também, não era só o meu não. Passa de mim um cálice do Mário, do João, do José, do Rafael. Passa. Eu não quero. Aí Jesus, na cruz, respondeu a esse fariseu: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Não pense, perdoar é fácil. Se você tem lidado com perdão só dentro da sua casa com seu filho, que quebrou um copo, fez uma arte, que desobedeceu, que saiu sem te avisar, isso é a coisa mais fácil do mundo. Conhecer a história de uma mulher no Brasil. Foi à cadeia, estava indo todos os dias à cadeia. E o delegado perguntou: por quê? Ela falou: ele matou meu filho. Eu agora o adotei. Ele será o meu filho. E todos os dias, enquanto ele estiver aqui, eu virei visitá-lo. É nesse nível que o Senhor deseja que cheguemos. Olha para sua esposa, lá no seu coração, para o seu esposo, e diz: eu não queria te perdoar disso. Da sua chatice, do seu enjoamento, de como você me amola. Eu não queria, né, Marquinhos? Eu não queria. Mas aí dentro de casa é fácil. Alguém já ouviu falar na cidade de Pernambuco chamada Exu? Um de uma família matou um, e aí eles começaram uma guerra que atravessou gerações, até que um dia um dos membros da família disse: basta. Nós precisamos nos perdoar. Irmãos, quanta mágoa está dentro do coração. Quantos tiveram os pais aqui que feriram na infância? Quantos tiveram mães que maltrataram? Eu tenho escutado histórias as mais diversas. Alguém esses dias chegou para mim e falou: pastor, a sua casa era totalmente diferente da minha.
O seu sangue tem o DNA de vitória por causa dos seus pais. O meu não, só de fracassos, de desgraças. E isso gera uma quantidade de coisas. O cara se torna sovino, o cara se torna duro por causa dos problemas, porque o pai agrediu isso e aquilo. Se você não entrar dentro do teu coração, bater, esmurrar a porta de Jesus, falar: Senhor, me ensina a perdoar, vai dentro de mim, arranca esse sentimento. Não adianta. É sobre isso que esse texto está falando. Bata, insista, que o Senhor está pronto para abrir a porta do seu coração, escancarar, derramar graça aí dentro, para que você possa perdoar. Essa é a noite oportuna que você tem para consultar a sua alma, para entrar lá dentro e falar assim: Pai, eu não quero, mas eu preciso. Mas você pode sair daqui como entrou. Pode sair como esse fariseu, apenas querendo provar a Jesus. E pode falar assim: vou passar uma borracha e esquecer o meu passado. Eu quero te dizer que até o último dia da sua vida na face da terra, o teu passado vai te acompanhar. Agora, ele pode deixar de te incomodar. Ele pode deixar de te espezinhar, de te magoar. Ele pode deixar. Basta que você bata, insista, busque, diga: eu quero esse perdão para o meu pai, para o meu irmão, para a minha esposa, para o meu amigo, para o meu inimigo, eu quero. Você tem a opção nessa noite. Quando você fizer isso, você estará dando mais um passo para ser discípulo do Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor. Toda honra, toda glória, toda exaltação ao Senhor, papai. Entra no nosso coração e que possamos estar sentindo a tua presença, que nos faça remover ódio, tristeza e nos faça amar ao nosso próximo como a nós mesmos, papai. Em nome de Jesus. Amém.